Olha, eu venho falando para vocês desde sexta-feira que o governador Ibanez Rocha estava pensando ali em acabar com a obrigatoriedade do uso da máscara em área aberta. Vocês lembram disso? Eu fiz até uma interação para ouvir a opinião de vocês aqui com o nosso Instagram. Pois agora é para valer, já tem data marcada e a Vitória Mello tem as informações para a gente ao vivo. Vicky, conta para a gente então, né, assim, a partir de quando e se houve alguma explicação ali sobre com base em que foi tomada essa decisão. Boa. Vivi, a partir do dia 3 de novembro, que é quarta-feira da próxima semana. Bom, o governador Ibanez Rocha, já tinha adiantado que ia fazer essa adaptação, essa mudança, após uma análise, da equipe técnica sobre a situação da pandemia aqui no Distrito Federal e também de acordo com a taxa de transmissão da doença. Hoje a taxa está em 0,78. O que isso significa, Que a cada 100 infectados transmitem a doença para outras 78 pessoas. Lembrando que o uso de máscara será liberado apenas em ambientes abertos. Continua a obrigatoriedade em todos os espaços públicos fechados, transporte público, comércios e áreas também comum dos condomínios. E a gente sabe que é importante, manter todos os cuidados, já que apenas 51% da população do Distrito Federal está completamente imunizada. Vivi? Olha, obrigada pelas informações. A gente fala aqui, Vicky, importante é ter responsabilidade, que as pessoas tenham essa noção, então, de quando colocar a máscara para se proteger e para proteger também os outros, porque dependendo da quantidade de pessoas ali numa área aberta, não custa nada também usar a máscara. Agora, a vacinação está avançando e muita gente está pensando em quê? Em viajar, já que está com a imunização completa. Aliás, precisa disso, inclusive, para entrar em alguns países. Por isso que a Vicky está aqui, olha, está até mudando ela ali um pouquinho o visual dela, para mostrar porque ela está lá no aeroporto, A Embaixada dos Estados Unidos divulgou hoje as regras para liberar a entrada no país norte-americano. Então, continua com a gente aqui, ao vivo, a Vicky, para dizer para a gente, Esses vistos agora já vão voltar a ser emitidos em novembro agora, Vicky? Sim, Vivi, a gente até mudou aqui o ângulo aqui para o embarque internacional. Nesse momento a movimentação é bem tranquila, mas para falar que a partir do dia 8 de novembro o serviço vai estar disponível para turistas já vacinados ou aqueles que precisam renovar o documento. Desde maio do ano passado, o processo estava com vagas limitadas, com prioridade para emergências. A entrada de estrangeiros no país também vai ser liberada na mesma data, mas desde que estejam completamente vacinados e apresentem teste negativo para a Covid-19 até 3 dias antes do embarque. E com relação aos imunizantes, Vivi, que muita gente tem dúvida, a OMS, todos os imunizantes já registrados na OMS vão ser liberados lá nos Estados Unidos. Vivi, então todos os brasileiros que puderem e quiserem viajar, podem. Havia aquela dúvida com relação à Coronavac também, Agora pode, o dólar podia melhorar também para facilitar, Obrigada, Vicky. Boa noite para você. Olha, você costuma usar o serviço de transporte por aplicativo? É prático, mas também tem muito cliente reclamando de problemas cada vez mais comuns, como os cancelamentos das viagens. Vocês lembram ainda daquela noiva que até desistiu de esperar por um motorista, foi ela mesma ali dirigindo o carro para o casamento. Então, no mercado agora, tem concorrência ali para fazer diferença. Demora na localização de motoristas, cancelamento de corridas. Quem precisa de carro por aplicativo tem uma lista de reclamações. Demora, cancelamento, constrangimento. Tem vezes que a gente manda mensagem, cancela, depois ainda por cima cobra, Os motoristas se defendem, dizem que não está fácil continuar na profissão. Às vezes o cara você vai atender uma corrida de 6 a 7 quilômetros, o cara vai rodar 2,5 km. Então, na verdade, não é compensativo. Na verdade, o passageiro, ele fica indignado, sim, eu até não tiro a razão deles. Mas a gente também tem um custo muito alto. De acordo com o sindicato que representa a categoria, caiu em 25% o número de motoristas aqui no DF este ano. Devido a esses aumentos exorbitantes que todos estão vendo aí dos combustíveis, e continua os baixos repasses dos aplicativos. Então, estamos torcendo por melhorias. Foi pensando nas dificuldades dos motoristas que um grupo de empresários daqui de Brasília criou um novo aplicativo.
A promessa é de um serviço mais rentável para os condutores. Enquanto a taxa de repasse da corrida nas outras empresas varia de 65% a 70%, esse app garante que o motorista que rodar por ele vai ficar com 88% do valor da viagem e ainda vai ter acesso a um clube de vantagens. Abastecimento com até 30 centavos de desconto por litro, plano odontológico, plano de saúde, parceria com o Atacadão Dia a Dia, descontos, monitoramento das suas corridas 24 horas. O aplicativo foi regulamentado pela Secretaria de Mobilidade e já começou a funcionar. Para ser motorista na empresa, o condutor precisa ter carteira de habilitação, um veículo com tempo de uso limitado, o certificado de registro e licenciamento, além de certidão negativa de antecedentes criminais. Já para o usuário, nada muda. A tecnologia é bem parecida com as outras plataformas do mercado. É mais uma opção. Geralmente a concorrência ela aumenta, né, mas o nível de trabalho, né, aumenta também a vontade dos trabalhadores para ganhar mais e isso facilita, né, os dois lados, porque aí a gente vai ter mais motorista para chamar, vai ter mais gente aceitando, né, porque vai ter mais concorrência e vai ter mais pessoas trabalhando também. Luzinete está entre os 70 condutores que já se cadastraram no aplicativo. Motorista há 4 anos, vê a novidade com expectativa de dias melhores. Eu estou animada. Eu gostaria que realmente deslanchasse, né? Que tivessem bastante passageiro, bastante motoristas, né? Eu estou apostando tudo. Mais uma opção, né? E um adolescente atropelou uma idosa que atravessava uma faixa de pedestres lá em Ceilândia. Um lugar que vive tendo acidente. A gente, inclusive, já fez reportagem lá também. A vítima de 69 anos foi levada em estado grave para o hospital. O menor foi levado para a delegacia, autuado por lesão corporal e liberado após a chegada dos responsáveis. Imagens de câmeras de segurança mostram a idosa de 69 anos tentando atravessar a faixa de pedestres. Repare que um carro para no momento em que a mulher pisa na faixa. Mas logo em seguida, um outro veículo atinge em cheio a idosa, que é arremessada e cai no chão. O motorista, um adolescente de 16 anos, desce, olha as testemunhas que ajudavam a vítima, volta para o carro e deixa o local. A vítima, a dona Ivonete Marcelina, de 69 anos de idade, foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, aqui mesmo no local onde ela recebeu os primeiros socorros, ela teve traumatismo crânioencefálico. O estado de saúde é delicado. O adolescente foi submetido a um teste de bafômetro. O resultado deu negativo. O menor deve responder por lesão corporal culposa, quando não há intenção de provocar o acidente. Quem mora por aqui ou tem um comércio aqui na 3/5 de Ceilândia Sul, reclama. O motorista aí, a maioria não para não. Infelizmente é perigoso, a Via Leste é perigoso, ainda mais faixa de pedestre aqui, que aqui embaixo tem um colégio e aqui passa gente toda hora. Ai, que triste, né? Bom, ela estava certa, passando ali na faixa, mas fica um alerta também para esperar que todos os carros parem para depois atravessar, para a gente evitar isso, né? Bom, olha, tem faltado energia por aí e tá mais cara, né? Depois do intervalo, vou trazer uma dica, caso você tenha se sentido prejudicado com isso, viu? Volto já. Já estão em vigor aquelas novas tarifas para cobrança de energia elétrica no Distrito Federal anunciadas pela ANEEL. Conta mais cara, mas e os serviços, hein? Os brasilienses reclamam da companhia ANEEL Energia. Em várias regiões diferentes do DF, a energia cai, demora para voltar e principalmente quando chove. A Ângela é psicóloga e com os atendimentos online, os gastos com energia elétrica na casa dela passaram a ser prioridade máxima. Na última sexta-feira, faltou luz no Lago Oeste e ela deixou de atender 5 pacientes. Como a gente mora longe, a internet só funciona para os atendimentos se for o Wi-Fi. Com o celular eu não consigo contar, às vezes pega, às vezes não pega. Então, se não tem energia elétrica, não funciona a minha internet e eu não consigo atender. O Haroldo tem um restaurante também no Lago Oeste, pertinho da casa da Ângela. Se faltar luz no comércio dele, é prejuízo na certa. Porque a gente tem uma câmara fria onde mantém a cerveja resfriada. A nossa cerveja é fresca.
Então, para não perder, não elevar a temperatura, de comprar gelo e colocar para manter a temperatura. Tanto a Ana quanto o Haroldo disseram que foram feitos vários contatos com a Neo Energia para reclamar da falta de luz no Lago Oeste. Foi aberto chamado, tem um protocolo em relação a esse chamado aberto. Eu fiquei desde mais ou menos 3 horas da manhã conversando por mensagem direta no Twitter com alguém da Neo Energia durante todo o dia de sexta-feira e eu não tive nenhuma resposta de previsão. Rubino Ramos, morador de Sobradinho 2, é outro consumidor que passou mais de 24 horas sem energia. Eu não consigo atender as demandas do meu trabalho e sem energia também eu não consigo fazer as coisas da faculdade. O pior ainda é eu estar tendo os problemas aí de alimentos da minha família aqui que vão estragar. As novas tarifas de energia elétrica definidas pela ANEEL entraram em vigor no dia 22 de outubro, medida que atinge mais de 1 milhão de consumidores. O índice médio de atualização das tarifas ficou em 11%, aumento que vai parar direto na conta do contribuinte. Você está pagando um valor muito alto pela energia e você não tem um retorno adequado, não só em relação à segurança de que a luz vai se manter, mas especialmente em relação ao que acontece quando a luz cai. Eu não posso passar esse reajuste para o meu cliente, então a gente tem que absorver isso no bolso da gente e penaliza o comerciante. De acordo com o gerente do Centro de Operações Integradas da Neo Energia, desde que a companhia assumiu as operações no DF, foram investidos mais de 80 milhões de reais para solucionar problemas na rede elétrica e evitar quedas de energia. Esse ano, só com o início da concessão, já diminuímos em 13% o tempo médio de interrupção dos clientes. Claro que temos situações pontuais, de acordo com chuvas, ou até furto de cabo subterrâneo feito por terceiros. Este engenheiro eletricista explica que a ANEEL estabelece uma quantidade máxima de ocorrências de queda e de horas de energia em cada região durante o ano, e que o consumidor deve buscar restituição nos casos de abusos. Se faltar luz muitas vezes na sua residência ou ficar muitas horas sem luz, isso tem que aparecer na sua próxima conta, e se isso viola o limite de tempo autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, o consumidor tem direito a receber uma multa da distribuidora. Um homem foi preso por ter agredido e matado a própria mãe de 84 anos em Samambaia. A idosa já tinha denunciado o filho 2 vezes por Maria da Penha e agora vai responder por feminicídio. Quem tem as informações é o repórter Estevão Furtado. O crime foi em outubro, mas foi divulgado só agora com a prisão de Luciano Bispo de Freitas, de 47 anos. Segundo as investigações, Luciano chegou alterado em casa no dia 8 de outubro. Agrediu e jogou a própria mãe, que era cadeirante, no chão. O cunhado dele socorreu a idosa e chamou a polícia. Luciano foi detido e a mãe foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga, mas não resistiu e morreu 2 dias depois. Na época do crime, Luciano estava em prisão domiciliar por um roubo. O delegado responsável pelo caso disse que a vítima já tinha denunciado o próprio filho por Maria da Penha. Foi decretada a medida protetiva contra ele, uma época, um período, só que essa medida ela tem um período de duração, então expirou esse período, e ele reiterou novamente as agressões, continuou. Recentemente teve uma nova agressão, há 6 meses atrás, e aí, novamente agora, uma nova agressão, só que infelizmente dessa vez ela veio a falecer. Que absurdo, hein? E você já viu os memes sobre o aumento do combustível? Só assim para aguentar tanto reajuste, viu? Você pode até se identificar com alguns deles, eu vou te mostrar depois do intervalo, rapidinho. Está sendo analisado neste momento o relatório final da CPI da pandemia. Um assunto que movimentou os centros de Brasília nos últimos 6 meses, aliás, o Brasil todo, né? Um texto pede o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro por 9 crimes durante a pandemia. Ao todo, são 81 indiciados, entre eles os ministros do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o da Defesa, Walter Braga Neto, e o da Saúde, Marcelo Queiroga. A cobertura completa você acompanha daqui a pouquinho no SBT Brasil. E o 15º aumento da gasolina já está valendo a partir de hoje e o preço nas bombas foi lá para as alturas, né? A gente vem falando sobre isso. Aliás, alguns postos até aumentaram o valor desde ontem, antes de começar a valer. Aí, é claro, a internet não perdoou. Quando a gente acha que não pode piorar, piora.
O litro da gasolina amanheceu hoje 21 centavos mais caro. Tem lugar que já está cobrando R$ 7,19 por 1 litro de combustível. O brasiliense está tendo que escolher entre abastecer o carro ou comprar 1 quilo de feijão, que custa em média R$ 6,99. Rapaz, tá osso, viu? Só os 15 conto aqui, que tá difícil, cada dia mais difícil. Você colocar a gasolina, olhar no painel e ver que a quantidade não está suficiente para o seu dia a dia e que a quantidade também para a semana não vai dar, o trem é terrível. Na internet, os internautas aproveitaram a oportunidade para encher as redes sociais de memes. Olha só o marcador de combustível paradinho com os humildes R$ 50. E aí, já sabe onde vai levar o crush para jantar hoje? Olha que opção romântica. O litrão tá caro, mas te garanto que será inesquecível. A gente brinca, mas não tá fácil. Esse foi o 15º reajuste do ano. São 21 centavos a mais na gasolina e 28 no diesel. Segundo a Petrobras, esse aumento é importante para manter o equilíbrio com o mercado internacional e para que a gente não corra o risco de desabastecimento. Mas mesmo caro não pode ser abusivo. Então atenção, se você ver um preço muito alto, pode denunciar ao Procon no número 151. Esses são os 3 órgãos: Ministério Público, Agência Nacional de Petróleo e Procon. E todos têm os seus canais de denúncia. O que o consumidor tem que fazer é denunciar quando encontrar alguma coisa errada ou alguma questão abusiva. Mas disso tudo a gente tira uma conclusão. O Zé Neto e o Cristiano vão ter de amenizar a falta da crush com bebida mesmo, viu? Porque apagar fogo com gasolina tá dando não. Tô tentando apagar fogo com gasolina. A gente até brinca aqui, né? Tenta descontrair um pouquinho, mas como diz o motociclista ali no início da reportagem, tá osso, viu? Bom, a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Te espero amanhã, às 7h20. As notícias começam às 11h45 com o Felipe Malta. Tchau, tchau.